não é bom que o homem esteja só. Aí Deus diz, já que não é bom ele viver sozinho, far-lhe-ei, providenciarei, formarei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós estamos, meus irmãos, diante de uma das discussões mais calorosas das últimas décadas. Nós estamos dizendo que Deus, o Criador, criou o homem e a mulher com função distinta um do outro. O homem foi criado com função distinta da mulher. Quando esse homem vai dar o melhor de si? Quando ele estiver desempenhando a sua função. Quando esta mulher vai dar o melhor de si? Quando ela estiver na sua função. Se inverter as funções, ambos poderão viver, mas sem dar o melhor de si. E muitas vezes, a mulher que tenta fazer o papel do homem, sufocada fica, sobrecarregada. E às vezes consegue. Só que consegue em meio a prantos, a muita garra e zelo. Por causa, muitas vezes, da omissão do homem. Estamos numa geração de homens fracos, sem dúvida. Se o homem se acovardar e quiser fazer o papel da mulher, outra lástima, outro fracasso, porque nós fomos criados com funções diferentes. Tendo falado isso introdutoriamente aqui para você, eu destaquei, irmã, 5 funções. Pastor, para os homens foi 4. Para os homens foi 4, pois é. Mas eu disse na semana passada que nós não estamos falando de todas, eu estou falando de algum. Resolvi separar 4 para os homens. Hoje eu separo 5. Já digo introdutoriamente que nas 2 primeiras eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo. Nas 3 últimas eu vou pincelar e a gente passa por cima. Eu separei 5. Primeira função, essa as mulheres rangem os dentes, as que não entendem. A primeira função que Deus deu à mulher, no papel familiar, dentro de casa, na sociedade, é a função da submissão. Você não precisa de abrir, mas eu vou só te lembrar o texto, Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Submissão não é estar debaixo de um tirano. Se você casou com um tirano, você entrou numa furada. Tenho que te dizer isso. Porque alguns homens acham que liderar a casa é tirania. É você ditar regras. Isso não tem nada a ver com liderança. Nada a ver. É claro, existem mulheres que estão debaixo de um tirano e sentem-se sufocadas. Pois é, que a graça te alcance, minha irmã. Porque papel complicado, você está debaixo. Porém, a mulher é chamada para estar submissa, sob a mesma missão. Qual é a missão do seu marido, você casada? Qual é a missão dele? Pois é, Deus lhe chamou para contribuir, o auxiliar nesta missão que ele tem. E nós homens, eu estou falando aqui para homens, muitos com muito mais tempo de vida conjugal do que eu, você não prefere e não gosta quando a sua mulher lhe auxilia? É a sua ajudadora? É aquela que está debaixo da mesma missão do que você? Isso não nos faz bem? Isso não nos completa? É claro que sim. Por isso que o homem precisa, que está pensando em formar uma família, pensar com muito carinho se esta pessoa, esta menina, esta moça que ele pretende namorar para casar futuramente, se ela já apresenta sinais de submissão. Sinais de que vai ser uma parceira para jogar com e não jogar contra. Lembra, eu ilustro aqui com a ilustração do pastor Hernandes, é a ideia do frescobol. No frescobol, um tem uma raquete, o outro também tem a raquete. E ambos têm uma bolinha. Frescobol é, eu pego a bolinha e jogo para você. Mas eu jogo esta bolinha da melhor maneira possível
para que você receba essa bolinha da melhor maneira possível e devolva para mim. De tal maneira que jogamos juntos este jogo. E não é tênis. No tênis eu também tenho uma raquete, ambos têm uma raquete e uma bolinha. Mas a proposta do tênis é: vou jogar da maneira mais difícil para que você não pegue. E muitas famílias, o jogo que se tem jogado é de tênis. Isto é, um não coopera com o outro e um tem tornado a vida do outro mais difícil. Por isso que eu sempre toco, vocês já me viram falar aqui este ano, nos tempos que eu fiquei aqui, 2014, 2017, já me viram falar isso muito. Por isso a seriedade na hora da formação, da escolha com quem me casarei. Por isso a seriedade, porque depois pode custar alto preço. O primeiro papel da mulher é ser submissa, estar debaixo da mesma missão. O homem tem a missão de ser o cabeça. A mulher, então, vai auxiliar este cabeça. Ajude, mulheres, o seu marido. Ajude-o a liderar a sua casa. Ajude-o a fazer o papel. Seja um suporte a ele. E não seja alguém que quer dar-lhe a rasteira, o tombo. Quer lhe ver prejudicado. Porque toda vez que o seu marido cai, você cai junto. Você é um com ele. Toda vez que o seu marido fracassa, você fracassa também. Mas toda vez que ele vence, vence você. Toda vez que ele alcança a vitória, você alcança a vitória. Vocês são um. Então, faça tudo para que ele seja o provedor, o sacerdote, o profeta, aquele que vai fazer da sua família avançar. Porque em fazendo, você também está dentro desse contexto. Pois é. A segunda função que Deus deu à mulher, eu explico essa função. A segunda função que Deus deu à mulher é ser administradora. Eu explico, calma. Provérbios 14, 1, a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Mas Provérbios 14, 1 vai dizer também: a mulher insensata faz o quê? Com as próprias mãos a derriba. E se tem uma coisa que a insensata sabe fazer bem, é derrubar um lar. Estou mentindo? Bíblia está mentindo? Não estamos mentindo. Vocês sabem porque a Bíblia é verdade e vocês sabem porque vocês veem isso na sociedade. A mulher tem essa capacidade de promover no seu lar ordem, promover no seu lar essa questão aqui. A mulher sábia edifica. Mas ela também tem uma capacidade cruel, que quando ela quer arrebentar, eu gostei demais que eu ouvi um pregador dizer que mulher é igual transformador. Deixa eu falar a palavra certa. Transformador é de energia. Chega uma voltagem e, por exemplo, chega 110. O transformador faz sair 220. Chega X, mas sai XY. Mulher tem esse poder. A mulher é o seguinte: se você der a ela ódio, se prepare. Ela vai transformar aquele ódio. As irmãs estão rindo, porque elas sabem o que eu estou falando. Eu acho que elas pensaram assim: nós somos boas nisso mesmo. Eu acho que elas pensaram. Está vendo aí, Tiago? Está vendo aí? Pensa numa coisa: a mulher tem essa capacidade de transformar, e é verdade, irmãos, é bíblico. Quando ela quer destruir, ela destrói. Quando ela quer fazer a coisa desandar, faz. Mas ela também tem esse transformador, funciona por outro lado, positivo também. Quando a mulher recebe amor, ela é amada, amparada pelo marido, como que ela devolve? Ela devolve não na mesma intensidade, ela devolve aquilo multiplicado, sabe? Por isso que, quando cada um exerce a sua função, a coisa funciona, porque foi pensado por um arquiteto, por um projetista, foi pensado por alguém que sabe do que faz. Este alguém é o Senhor, é claro. A mulher tem esta função de edificar. Pastor, como que eu executo esta função? Eu diria para você que um bom texto para lhe dar uma direção é Provérbios 31, a partir do verso 10. Quando a mulher vai falar da mulher virtuosa, quando o texto vai falar da mulher virtuosa, e o texto fala e começa dizendo: mulher virtuosa, quem achará? Porque, escutem, homens, ouro você não acha na esquina.
Ouro você não acha andando por qualquer canto. Ouro você tem que cavar, 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 cavar mais, para encontrar alguma coisa. Mulher virtuosa, isto é, quem vai achar? Porque o que não é virtuoso está espalhado. Agora, a que é virtuosa tem que ser com muita escavação. Tem que procurar muito. Por isso que, repito, a seriedade na formação, no início de tudo. Solteiros e solteiras, namorados e aí que estão pensando e conversando sobre esse assunto. Escutem antes, porque este é o momento de vocês tomarem as melhores decisões na vida de vocês. Pastor, como que eu posso edificar a minha casa? Fazendo Provérbios 31. Eu gosto que no final do verso 27, põe na tela para mim se tiver jeito. Leonan, você está bom no negócio? Provérbios 31, 27. Deixa eu ver se eu estou com o texto certo aqui. Se não der, não deu. Provérbios 31, 27. Olha lá. Atende, está falando da mulher virtuosa. Atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. O que é atender ao bom andamento? É exatamente isso. O marido saiu para prover. Enquanto o marido está provendo, ela está aqui administrando o bom andamento do seu lar. A segunda coisa que eu diria para essa mulher que pretende edificar e não derribar, é que ela pode fazer isso à luz de Provérbios 24, 3. A Bíblia diz, com a sabedoria, sabedoria é compreensão, entendimento, discernimento, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Eu diria para vocês, minhas irmãs, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus. Por quê? O assunto é delicado, mas de muita importância. Deus, o dono e criador da família, pode te direcionar, te dar sabedoria. Você pode, minha irmã, você que é mãe, tem filhos, algumas de vocês já têm netos, você pode administrar o seu lar ensinando o seu filho o caminho do Senhor. Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho. Ensinar no caminho não é ensinar o caminho. Ensinar é no e junto, né? Porque tem uma turma que é crente placa, né? O que é um crente placa? Ele mostra o sinal. Não tem? Tem uma placa lá em Alto Jequitibá apontando para Alto Caparaó. Alto Caparaó, 12 quilômetros. Que a placa não vem para cá, não. Mas manda a turma vir para cá. Crente placa é assim, manda ir, mas não vai. Manda fazer, mas não faz. Dita, mas não vive. Pois é. Ensina a criança no. Vocês sabem que, estatisticamente, apesar de as mulheres terem saído cada vez mais fora de casa para buscar sustento e a provisão do lar, mas apesar disso, vocês sabiam que a maior parte do tempo com os filhos ainda é a mulher que passa? A maior parte do tempo. Via de regra, o homem está fora, trabalhando, boa parte do dia, e a mulher com os filhos. Então aproveite esse tempo para educar, ensinar, treinar o seu filho para não ser alguém que vai ser super protegido, mas educar e treinar é preparar para vivenciar neste mundo. Li propositalmente Salmo 127. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos. Como flecha. Flecha é, não fique com você não. Você vai lapidar, você vai trabalhar. Quando chegar o tempo certo, você vai, atirar. E aí, a forma como que essa flecha vai viver lá, depende muito de como que ela foi treinada aqui. Se esta flecha foi bem trabalhada, bem lapidada aqui, quando ela chegar no alvo, ela vai cumprir o seu papel. Mas de outra sorte, aqui, o treinamento não foi bom. Aqui, o exemplo não foi bom. Pois é, na hora que você enviar, o caos vai ser estabelecido. Tenso. Como que você pode ajudar? Você pode não comer o pão da preguiça, irmã? Não comer o pão da preguiça, isto é, preguiça tem que passar longe. E eu aprendo na Bíblia que todo ser humano, depois que o pecado entrou, vivencia a preguiça.
Quem de nós não sente preguiça? Tem hora que, claro, estou com preguiça hoje, mas eu tenho que aprender a fazer o que Davi fazia. Eu amo isso. Davi olhava para ele mesmo, ele conversava com ele mesmo, que às vezes a gente é bom para dar sermão para os outros, não para a gente. Davi não, sermão é para ele. Ele olhava para ele mesmo e falava, porque estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, isto é, vira homem, Davi. Dá um jeito, põe para frente, vai, meu filho. Então tem hora que a preguiça bate, dá um tapa em você, ó. Vamos para frente. Bate meio forte. Vamos para frente. Entendeu? Vença, irmã, a preguiça. O problema é que tem uma turma, e eu já escutei isso de homens. Pastor, estou me matando para sustentar minha casa. E minha mulher está lá, ó, deitada eternamente em berço esplêndido. É triste? Claro que é. Não como o pão da preguiça. Como que você pode ajudar? Provérbios 22, 15. Escute esse texto, só escute. Leonardo, estiver atento lá, Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que é estutícia? Vocês sabem o que é estutícia? Alguém estulto é o quê? Quer dizer o que a respeito dessa pessoa? Pois é, o dicionário diz que o estulto, aquele que tem essa estutícia, é a pessoa que se comporta de maneira tola e imbecil. Bom, então olha o que o Provérbios está falando. O Provérbios está falando assim, a tolice, a imbecilidade está ligada ao coração do seu filho. Não, pastor, é um anjinho. Pois é, esse anjinho pode virar um demônio. O Provérbios está dizendo que está ligado ao coração dele. Essa tolice, ele nasceu com essa virtude. Então, mães, façam tudo o que puderem, à luz da palavra de Deus, para fazer o seu filho e a sua filha não ser tolo. Porque o Provérbios falou que está ligado ao coração. Então faça tudo para desligar isso. Como? Só pode ser através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Através da ajuda, conversão, aplicação plena do Espírito Santo no coração. Por isso você precisa de uma moça, você precisa de um homem, você precisa de gente crente. Tendo falado essas duas, eu vou mais rápido agora. Deixa eu falar disso ainda. Como que você pode edificar o seu lar? Você, mulher, dentro da sua casa, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Eu estou pisando em casca de ovo agora, eu sei. Tenha muito cuidado para não amar mais o seu filho ou a sua filha mais do que, número 1, mais do que a si mesmo. 2, mais do que ao marido. E mais do que a Deus. Eu vejo uma geração de homens que reclamam, quantas vezes já escutei isso aqui? Pastor, depois que o meu filho ou minha filha nasceu, perdi minha mulher. O que eu estou te dizendo, todo amor para mais ou para menos é doentio. A Bíblia diz, ame ao próximo como o quê? Como a ti mesmo. Então o padrão é, na mesma intensidade com que me amo, te amo. Se eu te amar mais do que me amo, é doentio esse amor. Minha vida, você é meu tudo. Cuidado, porque esse tudo é uma flecha. Daqui a pouco ele será lançado, vai ficar só você com o marido, que durante esse tempo de criação de filho você pode ter colocado à parte. Você não se tornou um com o seu filho, com a sua filha. Eu não estou falando para você não amar, você está entendendo? Eu estou falando para você parar para pensar no equilíbrio. A Bíblia não diz que você se torna um com o filho, embora saia do seu ventre. Não se tornou um com ele, mas a Bíblia diz que com seu marido você se tornou um. Daqui a um tempo, seus filhos crescerão, virarão homens, mulheres, formarão outra família. Vai sobrar quem? Vai sobrar vocês dois. Então, se eu pudesse te dizer, eu te diria e vou te dizer, prioridade na sua vida familiar é o seu cônjuge. É o seu cônjuge. O seu cônjuge tem nível de importância acima dos seus filhos, embora eu sei que o seu filho você o ama muito, mas cuidado, que este amor pode se tornar um amor doentio, e a sua família toda ficar prejudicada com isso. Como que você auxilia o seu lar? Tendo equilíbrio, sabe? Equilibrando as importâncias, para que neste equilíbrio a sua família avance.
todo amor excessivo ou este amor que vem abaixo do que o parâmetro do meu amor por mim é doentio. Não é à toa que a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Assim como me amo, te amo. Não te amo mais nem menos. No equilíbrio. Deus, palavra de Deus. Vamos para o terceiro? Agora eu vou mais rápido. Terceira função da mulher é ser respeitosa. Explico. Efésios 5,33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite ao marido. Quando eu falo de respeito, minha irmã, eu estou falando o seguinte: na ausência do seu marido, você não se tornar uma que só fala mal do seu marido. Isso é possível e isso acontece. Respeitar o marido é, enquanto ele está presente, eu dou-lhe a devida honra. Mas quando ele estiver ausente, dou a mesma honra. Eu o honro, por quê? Porque é devido ele ser honrado, como cabeça da minha casa, como o meu marido. O grande problema que eu percebo é, muitas vezes, a mulher, por estar decepcionada, porque maridos decepcionam, por estar angustiada, porque maridos machucam. Vida é ao vivo. Ela se julga na autoridade de acusá-lo, falar mal, e faz isso muitas vezes numa roda, desrespeitando o seu próprio marido. Então, irmãs, uma da sua função que você pode fazer com muita dignidade, os homens sabem do que eu estou falando, Deus fez isso, não foi à toa. Como é importante para o homem ser respeitado, principalmente pela sua esposa. Quando ele vê que a sua esposa o respeita, dá-lhe a devida honra. Meu Deus, este homem olha para essa mulher e fala: vaso precioso, essa é virtuosa demais. Defendo, protejo, faço tudo para o bem dela. Porque no mundo a gente já é desonrado demais. No mundo já passamos por vergonha demais. A nossa esposa, quando nos honra, faz toda a diferença. 4. Qual que é a quarta função dessa mulher? É ela ser exemplo para as outras esposas. Está o texto ali, Tito 2, versículo 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, as recém-casadas, a amarem o marido e os seus filhos. Irmãs, eu vou falar com você agora, estou falando com as irmãs que já têm um tempo maior de matrimônio. Você tem uma missão que Deus lhe deu, viver a vida como exemplo, e diz Tito, capítulo 2, versículo 3, que você possa instruir as mais jovens. Você tem 15 anos de vida conjugal, tem uma pessoa que casou ontem, está casando agora. Qual que é a sua função? Instruir. Instruir a quê? A falar mal do casamento. Ih, minha filha, você se enforcou, agora você está arrebentada. Ih, minha filha, se eu tivesse no seu tempo, não fazia o que você fez. É isso. Não. Diz Tito que você é chamada para ensinar essas meninas, essas moças recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos. Papel de você, que já tem experiência conjugal. Vem aqui, filha, eu vou ensinar você como que você vai amar o seu marido, apesar dele. Como que você vai amar os seus filhos, apesar deles. Eu vou te ensinar. Vivi um tempo mais do que você, tenho uma certa experiência. Então, os erros que cometi, aprenda com eles para você não cometê-los igual. Os acertos que tive, repete na sua vida para que você também acerte. Pois é. Ser exemplo é uma função que Deus deu às mulheres. Eu termino com o quinto e último. O último exemplo é que a mulher precisa ser amante. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, versículo 1 e 2, sobre o dever conjugal e a importância do sexo no casamento, no matrimônio.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,5, para que nós não nos privemos uns dos outros, salvo por mútuo consentimento, só se for para oração. E Paulo vai falar assim, ainda seja rápido, viu? Que seja breve. Não é aquela oração, vamos ficar uma semana orando. Não, não, não. Que seja breve, é o que o texto está falando. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando eu falo de ser amante, eu estou falando no sentido original da palavra, e não no sentido depravado que a sociedade colocou em cima desse termo. Ser amante é estar totalmente apaixonada por, vivenciar o amor com intensidade com, viver para ele, pertencer a ele. Pois é, com o marido que não quer a sua esposa como a sua amante, no sentido original da palavra, com o marido. Pois é, todos nós queremos. Então não existe greve. Então não existe fazer chantagem. Então não existe essas coisas. Sexo também é espiritual e é dádiva de Deus. Porque tem gente que acha que essas coisas foi o diabo que criou. Deus formou, falou, diabo, agora completa, faz o resto. Aí o diabo foi lá e fez a parte sexual. Não, não. O mundo é que deturpa. Porque Deus criou o sexo para a vida conjugal, principalmente e exclusivamente, poderia dizer, para o crente. Então desfrute, que é uma bênção na sua vida. Pois é. Eu disse na semana passada que as mulheres deviam fugir de alguns homens, né? Está lembrado? Hoje eu vou falar para os homens. Fugirem de algumas mulheres. Então você que vai casar, você que está perto aí, pensando no matrimônio, ou você que está solteiro, escute isso aqui. Vou te dar algumas sugestões de homens para você fugir. Fugir não é encostar. Não é chegar para perto, é fugir, correr, passar longe, nem considerar. Pois é. Número 1, que tipo de mulher que você deve fugir? Número 1, da incrédula. Estou partindo do princípio de que você é crente, tá bom? As minhas respostas e meus pensamentos aqui são para você que é crente. Ah, mas eu não creio em Deus, eu não sou crente. Não é para você, você vai fazer outra coisa com a sua vida. Estou falando para quem é crente, que tem um temor de Cristo, que o seu coração foi convertido. Para essa pessoa, número 1, você é crente? Pensando no relacionamento? Fuja da mulher incrédula. Fuja, porque você vai casar com Jezabel. Você vai encrencar com a sua vida. Está ruim? Vai ficar pior. E eu não disse agora há pouco que elas têm poder para fazer, é o transformador? Pois é, se esta mulher incrédula continuar, o transformador vai piorar. Então, fuja da mulher incrédula. Pastor, o senhor que está inventando isso? Rapaz, não sou eu que estou inventando isso. É só você ler a Bíblia em 2 Coríntios 6,14. Eu tive uma aula de julgo desigual com uma mulher chamada Dona Quininha, em Carangola. Vou fazer uma visita com ela, 4 horas de visita. O marido dela já havia falecido, tem alguns anos. Ela tem quase 90 anos, ela me deu uma aula de julgo desigual. Nunca tinha uma aula tão profunda do que esse texto significa. Rapaz, você devia estudar sobre isso, principalmente você que não entrou e que tem filho nessa faixa etária de idade. A importância. Segundo, fuja da mulher materialista. Fuja. Material. Tem uma palavra, né? Mater. Mater significa o quê? Quem sabe? Hã? Falaram aí. Mãe. Materialismo. Perceba que tem uma palavra, mater. Materialismo é aquele que faz do material a sua mãe. O materialista é o objeto, é o seu guia, a sua direção. Ele se considera filho do material. Então fuja da irmã materialista, que só pensa em ter, só pensa em coisas. Fuja, só quer saber de cartão de crédito. Tem. Fuja, porque bancar uma mulher que é crente, tem equilíbrio, já é difícil. Você imagina então a materialista. Terceiro, fuja da mulher egocêntrica, ela não consegue ver ninguém, ela só se vê. Fuja dessa mulher. Quarto, fuja da mulher preguiçosa. Rapaz, mas pastor, é linda demais. Pois é, linda, mas beleza não vai sustentar, não vai fazer comida para você, não. Mas beleza um dia vai acabar, você vai ver. A sua também. Fuja
desta mulher preguiçosa, sabe? Como é que você vai ver? O sinal. Veja como é que ela lida lá na casa dela. Vê, a mãe faz tudo. Ela fica lá só na frente da TVzinha vendo bobagem. Pois é, rapaz, você está entrando numa furada. Quinto, fuja da mulher rixosa. Quem é rixosa? Aquela que é ressentida, amargurada, sabe? E quando fica ofendida, meu irmão carrega aquilo por anos. Feriu seu coração, rapaz, ela carrega aquilo dali, ela tá armada, doida para fuzilar você. Fuja dessa mulher amargurada, carrega dores, não consegue vencer e perdoar. Pois é, fuja. Fuja da mulher, sexto, controladora. Rapaz, se você é o líder, você casa com uma mulher que não aceita a sua liderança e quer controlar você, qual que é o resultado disso na vida conjugal? Ó, não tem como ir para frente. Sétimo, fuja da mulher sensual. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Se uma mulher precisa mostrar o corpo para te seduzir, corre dela, porque tudo que ela tem, daqui a pouco vai cair. Se ela tem que usar a sensualidade para seduzir você, ela está usando uma ferramenta satânica. Corra. Não vou falar mais disso, não. Fuja da mulher viciada. Fuja da mulher viciada. O que é estar ou ser viciado? É estar sob o domínio de. Se algo me domina, eu sou viciado. Se eu não consigo fechar o Facebook, eu estou viciado no Facebook. A partir do momento que eu domino o Facebook, o vício foi embora. Correto? O viciado é aquele que não tem domínio, ele perdeu o controle, ele é controlado por. Pois é. Fuja da mulher. Esta é a 9ª dica, eu vou parar por esta. Fuja da mulher bipolar. Bipolar é o seguinte, de manhã está mil maravilhas, mas de tarde, ou pode ser até de manhã mesmo, tem umas que é assim, meio rapidão. Bipolar, ela muda, é doença, precisa de tratamento. Fuja, corra. Separei 3 perguntas aqui, como fiz da semana passada. Pastor, pergunta de um homem para o pastor. Sou casado, sou crente, mas minha esposa é mandona, preguiçosa e controladora. O que eu devo fazer com o meu casamento? Você pegou a pergunta? São perguntas reais. Sou casado, sou crente, minha esposa é mandona, preguiçosa e controladora. O que eu devo fazer com o meu casamento? Eu diria para você 2 coisas. Minha pergunta tem 2 lados. Eu vou para o primeiro lado. O primeiro lado é o seguinte: ela é crente? Ela é crente? Eu te perguntaria. Pastor, minha esposa é crente. Então eu diria para você, louve a Deus que as coisas se tornaram um pouco mais fáceis. Por que ela é controladora? Por que ela é preguiçosa? Embora sendo crente, porque pode estar lhe faltando o Espírito de Deus moldar o caráter dela nesse sentido. Nós estamos em obras, ninguém é perfeito em tudo. Temos falhas em alguns pontos. Bom, se ela é convertida, eu diria para você, comece a orar junto, conversar sobre o assunto, porque ela tem o Espírito Santo que convence da verdade. Se ela é crente, ela tem o Espírito. Se ela tem o Espírito, você tem tudo. Você precisa pedir a graça e suplicar esse Espírito que dê direcionamento para que esta mulher faça o papel dela e não o seu. Agora, se você responde para mim minha segunda resposta, não, ela não é crente, pastor. Então eu teria que deduzir 2 coisas. Ou você casou em julgo desigual, você era crente e casou com uma mulher não crente, ou vocês 2 eram ímpios e você se converteu depois do casamento. Bom, o que eu diria para você é o seguinte: no caso de você ter uma esposa mandona, controladora, mentirosa, não crente, e você é crente, não divorcie, não pense em separação, mas cumpra o que diz 1 Coríntios 7. O marido crente vai santificar a esposa não crente. Peça a graça do Senhor para que você viva o evangelho de tal forma e de tanta intensidade que a sua esposa seja impactada pelo Deus que você serve. Diria para você o que eu disse também na semana passada. Ore a Deus. De repente, se foi um pecado praticado no passado, ore a Deus, pedindo a Deus, confessando
e pedindo perdão. Segundo, suplique a graça de Deus. Pastor, não casei com um crente, hoje eu acordei que eu fiz errado. Pois é, não é para você terminar, é para você suplicar a graça, que a mesma graça te alcançou, alcance ela. Com Deus, nada é irreparável. Deus pode reconstruir e fazer algo glorioso. Agora tem a segunda pergunta. Pastor, sou crente. Namoro uma moça linda, amo estar com ela. Porém, ela não é crente. Mas vou fazer tudo para ela virar crente. Eu faria uma pergunta para você. Você é crente mesmo? Você está me perguntando dizendo que você é crente. Eu faria uma pergunta. Você é crente mesmo? Porque às vezes eu tenho um pouco de dúvidas. Não, pastor, eu vou evangelizá-la. Rapaz, pede a Deus para ela não jogar isso na sua cara. Que na hora que você falar de Deus para ela, ela vai falar assim, mas você está falando de Deus para mim? Mas você podia ter cumprido a Bíblia. Você vem me ensinar a ser crente, mas não quer cumprir o que a Bíblia diz? Porque a Bíblia fala que você não devia ter envolvido comigo. Não, eu namoro para evangelizar. Ah, é? Como é que é seu namoro? 2 beijinhos em reunião de oração. Meu bem, 2 beijinhos. Reunião de oração agora, silenciosa. Fica aí, vamos orar. Mas 3 beijinhos, vou pregar um sermão para você agora. É assim? Não existe namoro missionário, irmão. Um negócio mais diabólico. Ah, eu quero evangelizar. Então evangeliza, sem namorar. Se converteu, foi agraciado, agora você pensa num relacionamento. Mas até isso não acontecer, não se envolva. Irmãos, é só ler o Antigo Testamento. Veja o livro de Neemias, veja o livro de Esdras, você vai ver o caos. Veja Salomão. Pois é, você tem exemplo. Aí tem o mais, vem a terceira pergunta, porque aconselhamento pastoral sempre é acompanhado do mais depois do que o pastor fala. O pastor fala, aí a pessoa retruca. Mas, ou porém, contudo, entretanto. Isto é, pastor, embora eu só tenha falado, existe o mais, existe o outro lado. Aí vem o mais, né? Mas pastor, eu sou crente, sabe qual que é o problema? Que na igreja não há nenhuma moça que gosta de mim. Ah, já escutei isso tanto. Na igreja é tão difícil, pastor. Nenhuma moça ou não gosta de mim, a que gosto, ou não me atrai, a que possivelmente pode até gostar de mim. O que eu faço? Bom, eu diria para você algumas coisas. Talvez ela não gosta e você não tenha achado gente que gosta de você no ambiente de crente, porque te conhece, né? Talvez porque conhece você, está querendo fugir de você. Talvez o problema não seja ela. Talvez o problema seja com você. E por que você vai fora buscar? Porque os de fora não te conhecem. É muito mais fácil buscar fora. Isso era um princípio que eu tinha na minha vida e graças a Deus, Deus me deu esse privilégio. Pensava, Deus, eu queria casar, mas eu queria casar com uma pessoa que eu conhecesse. Eu não queria alguém que fosse estranho. Eu preciso de alguém que me conheça. Preciso de alguém que tenha convivência, relacionamento. Pois é, graças a Deus. Lícia, Deus me deu esse presente. Agora escute. A melhor pessoa para você ter uma vida conjugal é a pessoa que conhece você, aquela que sabe das suas fraquezas e das suas virtudes, mas apesar de, ama e quer formar uma família com você. Talvez você está procurando dentro e as pessoas não te querem porque você precisa mudar a sua postura. Você precisa mostrar que de fato você é crente. Seja homem. Segundo, use esse tempo para você crescer. Gente, melhor tempo da vida é a vida de solteiro para você crescer. Você tem tempo. Você não tem algumas responsabilidades que ao casar você passa a ter? Então fala, Deus, esse tempo de solteiro, sabe o que eu vou fazer? Vou me consagrar, eu vou viver com o Senhor, para o Senhor, eu vou viver a vida intensamente, eu vou amadurecer, porque no dia em que eu me envolver com uma mulher, essa mulher vai se envolver com um homem. O dia em que eu se envolver com ela, essa mulher vai falar assim, meu pai, você é tudo o que eu queria. Estou casando com um homem. Aí tem uma geração que não amadurece, não cresce, aí depois quer casar. Está doente, aí casa para fazer do outro a sua dipirona, e dipirona é paliativo, dipirona é analgésico, tira a sua dor, mas não resolve o seu problema, aí casa, quer que o outro supra a sua dor, resultado, é só você pensar no aconselhamento pastoral várias vezes, embora você tenha casais maduros que vivem problemas terríveis, mas o que tem de casal imaturo, que tem hora que vontade de pegar na orelha, vira homem. Então, viva o tempo de solteiro. Você está solteiro? Aproveite. Para quê, pastor? Para se consagrar.
e para amadurecer. Estou falando para homens e estou falando para meninas. Amadureça, porque no dia em que chegar o bendito, a bendita, você vai estar preparado. Não é, existe mulher certa para mim? Não, não tem mulher certa para você. Aquela ideal, perfeita. Você precisa ser a pessoa certa. Para quem que você quer ser a pessoa certa? Aí você tem que amadurecer, você tem que crescer. Que quem valorizou mais a mulher no mundo foi Jesus Cristo. Quando nós falamos de papel, o Senhor Jesus deu-lhe o papel. A mulher era considerada um objeto. Pode dar filho? Então venha. É estéril? Você vê na Bíblia inúmeros exemplos de mulheres estéreis no Antigo Testamento que Deus agraciou para mostrar a sua graça, porque os homens colocavam à parte, mulher era um produto. Se você pode reproduzir, nós te queremos. Você não reproduz? Nós não te queremos. Jesus veio e falou, não, a mulher tem tanta importância no reino quanto o homem tem. Ela é tão digna quanto o homem é digno. Os privilégios são os mesmos no reino. A salvação para o homem é da mesma forma, na mesma intensidade para a mulher. Jesus nivelou, deu a devida importância a vocês, mulheres. Aliás, em alguns sentidos, eu acho que vocês foram até mais privilegiadas. A mulher foi a primeira a ver o sepulcro vazio. A mulher foi a primeira a divulgar. Pois é, privilégios que Deus deu por Cristo a vocês.